Amém. Abacuque capítulo 2 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém. Você pode sentar, mantenha a escritura em nome de Jesus. Esta é uma palavra profética que Deus entrega ao profeta Abacuque a respeito de uma situação que, se você lesse o capítulo 1, ficaria mais bem entendido. A nação de Israel está em caos espiritual, está em pecado, está em transgressão. E Deus está mostrando ao profeta Abacuque que vai trazer os caldeus, Babilônia, para repreender o seu povo. Quer dizer, o profeta ficou meio fora de si. Poxa, Babilônia, a fábrica da idolatria, Babilônia, a fábrica das torturas, Babilônia, o resto humano, repreender o povo chamado pelo nome do Senhor, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O profeta Abacuque, ele fica meio tonto. Aí o que ele faz? Ele vai para uma torre, né? Uma torre de vigia. Não quer dizer necessariamente que ele tenha subido uma torre. Ele se colocou numa posição que ele diz aqui, ó: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Quer dizer, eu tenho que entender isso aí. Eu não estou entendendo muito bem. Deus está dizendo que vai trazer um povo pior do que Israel para repreendê-lo. Ou seja, quando Deus resolve fazer o seu julgamento, humilhar, ele humilha mesmo, né? Imagine Israel acostumado com aquela nobreza, aqueles conceitos de relacionamento. De repente Deus vem trazer uma nação em que as orgias eram praticadas em via pública, para repreender a sua nação. É muita humilhação, é realmente terrível. Mas Israel é o tempo todo acusado de um pecado chamado prevaricação. Esse pecado a gente vê punido com muito terrível a maneira como Deus pune esse pecado, né? Deus empreende tudo para punir esse pecado. Israel é acusado disso, prevaricação. Quer dizer, ele tinha uma missão, mas não levou essa missão adiante. Jesus falou: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus traduziu isso em palavras mais claras, mas isso já era dito desde o Antigo Testamento. Irmão, você tem uma missão, você tem entendido ela, tem procurado compreendê-la. Olha, irmão, prefira a morte, mas não volte atrás na sua missão. O próprio Senhor Jesus disse: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aqui mesmo está dizendo, né, no verso 4, mas o justo pela sua fé viverá. Quer dizer, fé é você não se apoiar em nada, se apoiar somente no invisível. Aqui então, Jesus traduziu: o sal tem uma missão, ele foi gerado com aquela missão de salgar. Se ele se tornar insípido, será pisado pelos homens, para nada mais presta a não ser para servir de estrado,
Ou seja, Jesus está falando que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Está comparando a sua igreja a sal. Então você foi gerado, transformado em igreja com uma missão. E você tem que levá-la até o fim. Qual é a nossa missão? Diz Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. E então, dar-te-ei a coroa da vida. Você tem uma missão e não pode voltar atrás. Você diz assim, eu não quero voltar atrás. Sim, fortifica-te então na graça que há em Cristo Jesus. Porque muitos começaram dizendo, Jesus, não volto atrás, de jeito nenhum. E hoje você já não os acha nem mais na retaguarda, já não fazem mais parte dos apriscos do Senhor. Então, Abacuque está meio que questionando, Senhor, como é que é isso se ele vai para uma torre de vigia? Irmão, tem alguma coisa que você não tem compreendido? Tem alguma coisa que você não tenha entendido? Tem alguma coisa que você precisa compreender um pouco melhor? Tem muitas coisas que você não está entendendo? Olha para frente, vê se não há uma torre de vigia te esperando. Você vai compreender tudo, vai ter a resposta do Senhor, vai ter a graça do Senhor. Agora, Abacuque poderia ter tomado outra atitude. Não estou entendendo, vou dar as costas para a situação. Não! Nem tudo que não entendemos é porque temos que dar as costas. Temos que procurar entender. Porque os sábios discernirão o tempo e o modo. Ou Abacuque poderia ter outra atitude, sei lá, de criticar qualquer coisa. Não, ele foi e se colocou na presença do Senhor. Eu vou vigiar para ver o que fala comigo. E o que eu lhe responderei quando eu for arguído. O Senhor quer falar. Só que muitas vezes nós, seres humanos, não estamos fazendo caso de ouvir. Ou às vezes nós nos colocamos até na torre de vigia. Mas se não ouvirmos aquilo que é agradável, é como se Deus não tivesse falado. Mas a igreja nós já temos aprendido, é aquele lugar para ouvirmos não o que nos é agradável, mas o que nos é necessário. É isso que nós temos que ouvir. Se Deus disser o teu pé está a caminho da morte, isso significa que Ele é bom e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se Deus disser para mim que eu sou um zero à esquerda, que eu estou todo desenquadrado, isso é fruto das suas misericórdias. Ele está me dando a chance de retornar, está me dando a chance de reconhecer os meus erros, reconhecer os meus caminhos errados, equivocados. Então ele vai para a sua torre de vigia. E o Senhor o despreza? Não, o Senhor fala com ele. Irmão, quer ouvir Deus? Vai para a torre de vigia. Ele não vai te desprezar, ele vai falar contigo. Clama a mim. Ele quer te ouvir, para que você também possa ouvi-lo. Mas aqui, isso é só uma introdução, para que você entenda como está o profeta Abacuque e a situação em que ele está vivendo. Aqui seguindo ele diz, no verso 2, então me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Irmão, não adianta dizer, não estou entendendo Deus. Não adianta dizer, não estou vendo bem claras as coisas. Porque o que ele manda o profeta fazer? Escreve. Imagina um outdoor, né?
Aqui vamos imaginar um outdoor. Olha, escreve sobre tábuas, para que possa ler o que? Correndo passa. Por mais apressados que estejam os teus passos, Deus tem uma maneira de falar contigo. E ele está dizendo para o profeta Abacuque: olha, mesmo aquele que passar correndo vai ver o que eu quero falar. A visão é ainda para tempo determinado, mas olha, não mentirá, até o fim falará, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus te mandou esperar, irmão. Não está tardando. Quem espera no Senhor não envelhece. Quem espera no Senhor não se cansa. Quem espera no Senhor tem as forças renovadas. Quem espera no Senhor tem o suprimento, tem o sustento. Porque se Ele te mandou esperar, Ele te dá a condição de esperar. Nada que o Senhor diz que vai fazer virá tarde. Virá exatamente na hora certa. Aí o profeta Abacuque, ainda meio confuso, lá no verso 9 ele diz assim, o Senhor diz, né? Ai daquele, o Senhor começa a falar com ele, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiro. Quer dizer, o profeta está naquele questionamento todo e Deus vem e diz assim para ele, olha, esses caldeus aí, eles são assim, ai daquele que ajunta, eles fazem isso, mas eu estou usando eles como vara de correção para o meu povo. Mas Deus está mostrando que assim como ele usa a Babilônia, os caldeus, para punir Israel, também ele vai punir a própria Babilônia. Porque ele é um Deus de justiça e de integridade. Ele está dizendo aqui, olha, vergonha maquinaste para a tua casa. Ou seja, as pessoas pensando no reino de Babilônia, que estavam dominando, que estavam muito bem, que estavam sobrepujando e, no entanto, estavam maquinando mal contra si mesmo. Ou seja, meu irmão, não te preocupes com os que fazem mal, pensando que vão te derrubar, que vão te derrotar. Eles estão maquinando contra a própria casa deles, porque você está abrigado numa palavra. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tu dirás, o teu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. A igreja sempre teve oposição. Você é a igreja, sempre tem alguém doido para ver o seu fim. Estão maquinando contra si mesmo, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como os cedros do Líbano. A Bíblia diz que para o justo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. A Bíblia diz que a vereda dele vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos, serão viçosos. Irmão, continua a fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Continua a semear a palavra que Deus te mandou semear. Continua a orar, interceder, clamar, calejar os joelhos. Continua a interceder, continua a ler a palavra, continua a estudar, continua a falar com Deus e ouvi-lo. Continua na comunhão do Espírito Santo. O inimigo põe as suas cercas, mas elas não existem diante de ti. O inimigo lança as suas flechas, mas não podem penetrar a couraça que Deus te deu. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Assim diz o Senhor. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Irmão,
Fica na posição, fica na tua torre de vigia. E Deus vai te mostrar a derrota dos inimigos. Porque nós somos um povo chamado para uma guerra totalmente diferente. A palavra é igual guerra, mas a nossa guerra é diferente do que o mundo faz. Nós nunca lançamos mão de nenhuma arma a não ser a palavra de Deus, afiada, a espada de 2 gumes. Muitos estão maquinando contra a tua casa, mas a Escritura diz que eles estão maquinando contra si próprios. No verso 12 ele diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Entende, irmão? Isso está falando para ímpios, mas muitas vezes o cristão está enquadrado nisso. Está trabalhando para o fogo. Está perdendo tempo com coisas que não convêm. Estão se cansando pela vaidade. Irmão, cá entre nós, já acabou o orgulho do seu coração? Vamos voltar para o beabá. Já acabou a vaidade do seu coração? 1 ano de crente, 2 anos de crente, ainda bate no peito para dizer eu sou? Ainda não aprendeu que eu sou é só o Senhor? Eu sou a porta, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que era, que é e que há de vir, eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou eu que falo contigo, Moisés. Será que ainda vamos ter que voltar para o beabá do Evangelho? Ainda está batendo no peito dizendo eu sou? Nem digno de botar a cara nos pés do Senhor nós somos. Ainda tem muita gente confiando nas suas riquezas, nos seus recursos, nos seus patrimônios. Pega hoje o teu patrimônio, meu irmão, e se torna um crente, bota ele nos pés do Senhor. Não traz de oferta para cá não, põe nos pés do Senhor. Porque pode ser que muitos tragam oferta para a igreja e aí bate no peito 2 vezes dizendo eu sou. Entrega para Deus, que nesse lugar não tem homem pedindo nada de ninguém. Entrega os teus recursos ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu filho ao Senhor, entrega a tua casa ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem muita gente ainda se cansando pela vaidade. Não, será, Jesus? Será que ainda tem crente que olha para o seu irmão e diz eu tenho mais que ele? Não, meu Deus, será? Será que isso é certo que veio na minha mente? Então, irmão, vamos fazer a pergunta, será que você ainda olha para o seu irmão e diz eu tenho mais do que ele? Cuidado, irmãos. A história nos mostra que Elias, o tesbita, as vestes dele não eram as melhores. As vestes de João Batista não eram as melhores. As vestes de Jesus era igual de todo mundo. Para que ele fosse traído, foi preciso chegarem bem intimamente e dar um beijo nele. Os que são iguais e os que são diferentes. A balança de Deus nos mostra pela Escritura que aqueles mais comuns com o povo é que verdadeiramente tinham a glória de Deus. E os que se vestiam de vestes ricas e talares nos palácios e nas sinagogas estavam lá, às mínguas, na sequidão. E a Escritura diz: Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Irmão, tira essas vestes de sumo sacerdote hoje, joga por terra, fica com a de João Batista. Nunca Jesus falou a respeito de um sacerdote dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele, mas falou diante daquele que comia gafanhoto e mel silvestre.
A nossa aprovação não pode ser diante de uma sociedade profanada e corrompida. Quantos cristãos fracassados, derrotados, sabe por quê? Porque tem dinheiro e tem carro importado e não suporta estacionar o seu carro na porta de uma choupana chamada igreja. Preferem os monumentos faraônicos das Barras da Tijuca e dos Recreios do Bandeirante e os grandes lugares conhecidos como Zona Sul. Tinha muitos lugares bonitos em Jerusalém, mas quando Jesus ia orar, ia para o Monte das Oliveiras. Tinha muita beleza em Jerusalém, mas os profetas eram encontrados no deserto. Os grandes homens de Deus, nunca se viu eles à mesa nos palácios, nem querendo equiparar as suas vestes com os nobres. A nossa luta também é essa, ser igualzinho a Jesus. Mas não é aquele Jesus que está sentado à destra do Pai, não. É igual o carpinteiro. É igual aquele que usou a coroa de espinhos. Teve as suas mãos e o seu lado traspassado. É igual aquele que nós temos que ser para depois sentarmos no trono que tem lá em cima. É aqui embaixo que está o nosso retrato e não lá em cima. Paulo diz, olhando para Cristo. Cristo foi aquele que foi manifesto aqui na terra. Aquele que está manifesto lá no céu é Senhor absoluto de todas as coisas. O nosso exemplo não é o Cristo glorificado, é o carpinteiro, filho de Maria. Esse é o nosso exemplo. Pois os apóstolos dizem, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Aonde? Lá no céu? Não, aqui. Então, no verso 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha o que Deus está revelando ao profeta Abacuque, que está meio fora de si com a questão que está envolvendo ali Jerusalém, o estado de Israel. Deus dá um consolo para Abacuque justamente no verso 14, que é o número da restauração. Deus está dizendo para o profeta Abacuque, olha, eu vou restaurar esse mundo de tal maneira que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Irmãos, nós estamos aguardando esse dia, o dia da restauração do milênio. A nossa fome e sede de justiça, ela vai ser plenamente compensada naquele grande dia em que não existirá mais uma constituição para que políticos abulem e façam suas emendas. Haverá a palavra de Deus inflexível para reger as nações com cetro de ferro. Ele sentado em Jerusalém e nós espalhados pela terra glorificando seu nome e trazendo todos os povos de todas as tribos, línguas e nações a conhecerem a única palavra que não se modela ao caráter do ser humano. Deus está dizendo para o profeta, olha, a terra vai se encher do meu conhecimento. Mas que terra é essa? Aquela ali de Israel? Aquele momento? Não, ele já tinha dito, olha, a visão é para tempo distante, mas não tardará, virá, certamente virá. E os anos estão se passando, e a nós cabe, meu irmão, cada geração que vem tem que estar firme esperando esta promessa, porque ele disse aqui, olha, no verso 3, não mentirá, e se tardar, espera-o. Amém? Se tardar, espera. Você está em luta, você está em dificuldade, você está tardando a sua bênção? Espera no Senhor. Espera, como diz o Salmo 123. Para ti que habita nos altos céus, eleva os meus olhos.
Como os olhos das servas atentam nas mãos de suas senhoras e dos servos nas mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão postos em ti, até que tenhas misericórdia de nós. Atenta para o Senhor, irmão. Olha o verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre ou embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia, vergonha, em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Olha só, Deus está mostrando uma situação para o profeta, está dizendo, ai daquele que dá de beber a seu companheiro, porque tem alguns objetivos escusos, quer tirar a sobriedade do seu próximo, quer tirar a razão, a lógica do seu próximo, para usufruir disso. E muita gente pode pensar que a iniquidade do mundo está acontecendo dia a dia e parece que nunca vai ter justiça. Mas aqui o Senhor está dizendo, você dá de beber ao seu companheiro, mas tu terás que tomar o cálice da própria mão do Senhor. Irmão, cedo ou tarde, vejamos isto ou não, nessa terra, seja como for, ou na eternidade, o fato é que aquele que planta, vai colher. Aquele que planta, vai colher. Aquele que planta, vai colher. Plantou, vai ter que colher. Plantou, agora colhe. É de tremer, meu irmão. É de tremer. Você sabe que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, você tem que tremer com isso. Porque você tem que olhar para a sua vida e ver o que você tem semeado. Porque todo aquele que planta, colhe. Nem que ele tenha que visitar a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas que colhe, colhe. Ele é fiel para cumprir os seus propósitos e não se deixa zombar. Então, irmão, os que fazem a homens, muitas vezes não recebem o troco de homens, mas recebem, como diz aqui, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. O verso 18, Deus ainda vem falando a respeito de Babilônia. Quem aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Deus está mostrando para Abacuque o que é a nação que vai dominar sobre Israel. Eram os maiores confeccionadores de ídolos. Milhares e milhares e milhares de ídolos existiam em Babilônia, e o profeta está confuso. Como é que pode o Senhor trazer uma nação dessa para dominar sobre o povo que é sacerdócio real? Irmão, entenda, quando você está no centro da vontade de Deus, você se torna senhor. Mas quando você sai do centro da vontade de Deus, você se torna escravo. Amém? Tem entendido a lição? Você está vendo pão na sua mesa? Está vendo os recursos na sua casa? Está tendo alegria e paz no seu lar? Está tendo recurso para o estudo dos seus filhos, para o material de escola? Dentro da sua casa está entrando computador? Tudo que você quer, você põe para dentro da sua casa? É porque você está caminhando com Deus.
te desvia que você vai ser escravo e vai te faltar até o prato de comida de cada dia. Mas quem está caminhando com Deus não tem medo do amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. E a Escritura diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você tem andado nesse reino e nessa justiça? Tem consciência de que aquilo que você planta é o que você colhe? E esta palavra é frisada nessa noite: aquilo que você planta é o que você colhe. Procure plantar, irmão, a semente que o Senhor te dá. Não ponha a mão no bolso para pegar semente. Nem coloque a mão no seu próprio coração para pegar semente. Estenda as mãos para o alto, para que Ele te dê a semente. Porque daquilo que você plantar, semear, você vai ter que colher. No verso 20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você pode adorar a Deus nessa noite? Você pode bendizer o nome dele? Você pode dizer: Senhor, tu tens sido bom para comigo. Deus, tu tens traçado os meus planos, os meus caminhos, de maneira que eu tenho visto a tua glória. Eu tenho conhecido o teu nome. Eu tenho aprendido o teu temor. Ó Deus! Irmão, não sejam tantas as tuas palavras, mas muito mais seja o teu temor. Cale-se diante dele toda a terra, pois ele está entronizado entre os querubins. Ele é terrível, ele é grande em força e poder. Quando os olhos dele, que são como chama de fogo, passam em nosso meio, quem pode ser achado aprovado, senão aquele que realmente tiver humildade? Porque falhas ele sempre achará em nós, mas as nossas humildades fazem com que as suas misericórdias sejam ativadas. Ninguém é perfeito diante de Deus, pois a Escritura diz que todos pecaram, perfeito só o Senhor. Mas o Senhor está no seu santo templo, e cale-se diante dele toda a terra. Declare a santidade dele, sinta o quanto ele está na sua vida. Considera que se ele tem permitido você chegar até aqui, é porque ele ainda tem um projeto. Considera, mas também considera que essa pode ser a última chance. Considera, quando o Senhor se coloca como adversário no meio do caminho, Balaão não passa. Não adianta vir com capa de profeta mercenário, porque não vai passar. E às vezes mais um animal enxerga a glória do Senhor do que o próprio homem. Às vezes mais um animal consegue a graça de abrir a boca e falar das grandezas de Deus do que certos homens. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Calar-se diante do Senhor, meu irmão, não é fechar a boca, não é ficar mudo. Essa palavra condiz com o que Abacuque começa a fazer no princípio. Ao invés de ele questionar, ao invés de ele resmungar: não, Deus, eu não aceito que Babilônia venha reinar sobre o teu povo. Não, Senhor, não, ele apenas diz: sobre a minha guarda estarei, sobre a minha fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. É isto que combina com a palavra final: o Senhor está no seu santo templo. Ou seja, vamos buscar dele a resposta.
Porque alguém vai dizer que você fracassou, mas você precisará saber o que Deus vai dizer. Alguém vai dizer que você não presta, mas Deus vai dizer o que você realmente é. Alguém vai dizer que os seus dias serão encerrados na ignorância, mas Deus dirá a glória que tem proposta contigo. O mundo vai procurar sempre te abater, mas você tem que ir para a torre de vigia e saber o que Deus tem a dizer. Por isso, cale-se diante dele toda a terra. Glorifica a Deus nessa noite. Se você está sentindo a presença dele, se você está sentindo a direção dele no seu dia a dia, se você está vendo que verdadeiramente o Senhor já tem mudado até o teu cativeiro, você entrou num labirinto, mas viu como ele abre porta onde não há porta. O caminho que você entrou, ninguém poderia te livrar, ele te livrou. Vê como as suas misericórdias são grandes, que ele nos livra às vezes até de caminho aonde não nos mandou entrar. Nos livra dos erros que logicamente não nos mandou fazer. Santo, santo, santo é o Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá no futuro do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas sabe por que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar? Porque hoje você está recebendo o conhecimento do Senhor, e você virá com ele reinar, para que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. Isso é que diz o Espírito Santo. O Espírito Santo está te preparando para voltar no milênio, irmão. Que coisa gloriosa, que dia tremendo. Está entendendo porque aquela brincadeira? Você vê a novela das 6, você vê a novela das 7, você vê a novela das 8. Peça para Deus te libertar desse cativeiro hoje. Você precisa ser liberto desse cativeiro. Muitos vêm para a igreja, meu irmão, isso aqui não tem nada a ver com novela, cada um faz o que quer da sua vida. Mas muitos chegam nas suas casas e vão logo perguntando o que aconteceu na novela. Não te interessa o que aconteceu na novela, te interessa o que está acontecendo aqui agora. Não volta para aquele cativeiro. Não se perde, meu irmão, naquela coisa, naquela baboseira que o diabo inventou para roubar o teu tempo. Aprenda a contar as histórias bíblicas e não as histórias que os endemoniados têm criado para destruir desde os adolescentes até os idosos. Quanto tempo perdido! Em um ano de novela, quantas horas, quantas vezes a Bíblia poderia ter sido lida? Quantas orações poderiam ter sido feitas? Quantos livros poderiam ter sido lidos? Quantas mensagens poderiam ter sido ouvidas? Quantos estudos poderiam ter sido formulados? Mas o diabo está batendo palma por aí. Então, meu irmão, concluímos dizendo assim, no início: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Que você vai responder quando Deus te arguir? Você só tem uma resposta para dar a Deus, irmão. É o que diz a própria palavra de Deus. Se você não tiver a palavra do Senhor para repetir diante dele, perdeu o seu tempo.
Deus não quer ouvir nada além das próprias palavras dele. Porque a palavra de Deus, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Se ela está em você, a sua resposta vai ser sempre agradável ao Senhor. Se a palavra do Senhor não estiver em você, a sua resposta não vai agradá-lo. Então, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.